Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos plotar o gráfico de uma função condicional utilizando o Scilab 5. Essa função que nós vamos fazer a plotagem do gráfico é definida por x se o x for menor ou igual a 2, é definida por seno de x se o x estiver entre menos π e 0, é definida por menos 2 se o x for igual a 0 e é definida por 1 menos x ao quadrado se o x for maior ou igual a 0. Então, como nós devemos proceder para plotar o gráfico dessa função dentro do Scilab? Inicialmente, como essa função ela tem 4 condições, nós vamos definir 4 variáveis. Tá? Primeiro, nós vamos definir o domínio do primeiro membro aqui da função. Então, a gente define o domínio de cada um. Tá? Então, vamos definir o domínio desse primeiro membro. Em seguida, define o domínio do segundo membro, ou condição, né? Define o domínio da terceira condição e o domínio da quarta condição. Então é isso que nós vamos fazer. Aí na ordem a gente vai chamar esses domínios de x1, que é o domínio dessa condição aqui, x2, que é o domínio dessa condição, x3 seria esse domínio, e x4 o domínio dessa condição. Bom, então vamos chamar de x1, aí nós colocamos lá, olha, vai de menos 5, né, um intervalo de 0,01 até menos 2. Aí você tecla Enter e você vai gravar no Scilab esse domínio. Depois disso, aí nós vamos determinar aqui o domínio da segunda parte. Então esse domínio vai o quê? Vamos colocar assim, ó, de menos 2 π, né? Então para definir aqui, x2 igual menos 2 asterisco, que é o vezes, por cento π, que é para o Scilab entender que você está tratando, né, do π lá como radianos. 2 pontos, 0,01 e até 0. Teclando Enter, né, ele vai traçar esse domínio. Em seguida, a gente vai agora para o x3. Tá? Então, o x3, o domínio é só a 0. Então, só tecla x3 igual a 0. Definindo então o domínio x4, então nós vamos definir o x4, vai de 0, com intervalo de um ponto para o outro no gráfico de 0,01 até 2,5. Definimos o x4. Agora nós vamos colocar aqui no Scilab a primeira parte da função. Né? Então a primeira parte seria f de x igual a x. Então nós vamos chamar aqui de f1 igual a x1, que nós já definimos. Em seguida, nós vamos definir a segunda parte. Né? A segunda parte da função. Segunda parte da função, que é função de x é igual a seno de x, né? Dentro daquele domínio x2. Então, tecla Enter. Ok, daí aqui. Agora vamos para a parte da função x3. A função, né? Então, a f3 nós vamos chamar igual a menos 2. Tecla Enter. E vamos para a parte 4, que é 1 menos o x4, que é a variável que a gente definiu, né, o domínio dessa função, elevado ao quadrado. Então, para fazer elevado ao quadrado no Scilab, a gente escreve dessa forma. Feito isso, tecla Enter. Pronto, nós já temos a definição de todas as funções e todos os domínios dessas funções que compõem a função f. O que a gente vai fazer? Agora nós vamos plotar o gráfico dessa função. Então, como que é o comando para a gente plotar o gráfico? Então, a gente vai digitar lá, plot, abre parêntese, x1, f1, quer dizer, o domínio da f1 vai ser o x1. E aí, essa nomenclatura que a gente coloca é para diferenciar as cores. Então, y ponto. Então, a gente está colocando uma coloração lá. Aí, x2, f2 é o domínio da f2. Né? Aí, abre
abre tracinho, linha aqui, G, ponto, fecha a linha, para diferenciar outra cor. Para F2. X3, F3. Ok? Então aqui a gente vai colocar uma cor diferenciada e marcar esse, como o X3 vai ser apenas um ponto no gráfico, a gente pode pôr um asterisco no lugar desse ponto. Então por isso que tem esse asterisco aqui. E X4, F4, uma outra cor. Né? Então aqui Y ponto, né? Ó, o Y ponto seria a abreviatura de amarelo, né? O G ponto, abreviatura de verde, R ponto, abreviatura de vermelho, né? Esses nomes dessas cores em inglês. E o B ponto, né? Seria a abreviatura de azul. Ok? Daí quando a gente fazer a plotagem do gráfico, esse gráfico vai sair com essas cores. Bom, fazendo aqui, ó, teclando Enter, né, então o Scilab ele faz a plotagem, né, das nossas condições que compõem, né, a função f. Okay? Então esse seria o gráfico de f. Até a próxima.